Imagina um veículo tão resistente que sobreviveu a ser colocado no topo de um prédio que foi demolido, foi submerso no oceano por horas e mesmo assim pegou no tranco. Não estamos falando de um tanque militar nem de um veículo de ficção científica. Estamos falando da lendária Toyota Hilux, uma caminhonete que se tornou um veículo de ficção científica, que ganhou o apelido de indestrutível por razões que vão além da simples publicidade. Mas aqui está a maior ironia. Esse veículo, adorado em mais de 180 países, está praticamente proibido em um dos mercados mais importantes do mundo, os Estados Unidos. Qual é a razão? É mais complexa do que você pode imaginar. Antes de mergulharmos nesse mistério, precisamos entender por que a Hilux se tornou uma lenda viva. Tudo começou nos anos 60, quando a Toyota decidiu criar uma caminhonete que pudesse conquistar qualquer terreno, sobreviver a qualquer clima e continuar funcionando mesmo nas condições mais extremas. Se você já viu o famoso episódio de Top Gear, sabe exatamente do que estou falando. Jeremy Clarkson e sua equipe submeteram uma Hilux com mais de 300 mil quilômetros a uma série de testes que pareciam saídos de um filme de ação. Bateram nela com uma bola de demolição, a afogaram no mar, a estatelaram contra uma árvore e até a colocaram em um prédio que depois demoliram. O resultado? A caminhonete continuava pegando, sem truques, sem efeitos especiais. Essa demonstração, embora extrema, apenas confirmou que milhões de pessoas ao redor do mundo já sabiam. A Hilux é praticamente indestrutível. Desde os desertos mais áridos da África até as tundras congeladas da Islândia, a Hilux conquistou sua reputação com muito esforço. É a companheira preferida de agricultores, construtores e aventureiros. Construtores, aventureiros e qualquer um que precise de um veículo em que possa confiar sua vida. Literalmente. Mas essa reputação de durabilidade e confiabilidade torna sua ausência no mercado americano ainda mais intrigante. Como é possível que um veículo tão bem-sucedido e respeitado não consiga ser vendido na terra das oportunidades? Que forças misteriosas mantêm o indestrutível, corruptível fora das estradas americanas? Você já pensou que uma disputa por galinhas poderia mudar a história da indústria automotiva? Parece absurdo, né? Então se prepara, porque você está prestes a conhecer uma das histórias mais peculiares do comércio internacional. Era a década de 60, a época de ouro da economia americana. Os fazendeiros americanos tinham aperfeiçoado a arte de criar frangos de maneira eficiente e econômica. Tanto é que o frango americano estava inundando os mercados europeus a preços imbatíveis. A Europa, se sentindo ameaçada, respondeu com altas tarifas sobre o frango americano. O presidente Lyndon B. Johnson não ficou de braços cruzados. Em 1963, ele assinou o que se tornaria uma das tarifas mais controversas da história, um imposto de 25% sobre as caminhonetes leves importadas. Sim, você ouviu direito, caminhonetes, não frangos, não fazendas, mas caminhonetes. Essa tarifa, ironicamente apelidada de imposto sobre o frango, tinha um objetivo claro, atingir países como a Alemanha, onde era mais prejudicial, que na época exportava as populares picapes Volkswagen Tipo 2 para os Estados Unidos. Mas o que ninguém previu foi o impacto a longo prazo que isso teria no mercado automobilístico global. Imagine isso, se uma Toyota Hilux tem um preço base de $25 mil, o imposto sobre frangos adiciona automaticamente mais $6.250. E isso antes de impostos estaduais, frete e quaisquer outros custos adicionais. De repente, uma caminhonete projetada para ser acessível se torna um luxo desnecessário. A Toyota, como muitos outros fabricantes, se viu diante de um dilema impossível. Ou eles aumentaram os preços para níveis não competitivos ou deixaram o mercado de caminhões leves dos Estados Unidos. A decisão foi diferente. Em vez de desistir, a Toyota fez algo brilhante. Desenvolveu uma nova caminhonete especificamente para o mercado americano. Uma que seria fabricada em solo americano, assim evitando o infame imposto. Essa caminhonete se chamaria Tacoma e mudaria para sempre o panorama das caminhonetes médias nos Estados Unidos. Mas o imposto sobre frango não afetou apenas o L e o G. Luxo. Criou uma barreira invisível que manteve fora do mercado americano dezenas de modelos populares do resto do mundo. Pense em todas as opções que os consumidores americanos nunca puderam considerar. O mais surpreendente sobre tudo isso é que, embora a disputa original sobre as galinhas tenha sido resolvida há décadas, o imposto ainda está em vigor. Como um fóssil legislativo que continua moldando o mercado automobilístico atual. Mas o Ticking Tax foi apenas o primeiro obstáculo. A verdadeira história de por que a Hilux não consegue conquistar as estradas americanas vai muito além de um simples imposto. Se a Hilux é a guerreira mundial indestrutível. A Tacoma é a irmã americana dela, criada com hambúrgueres e rock and roll. Mas essa história vai além de uma simples mudança de nome. É a história de como a Toyota se adaptou ao exigente mercado americano, criando algo completamente novo no processo. Era o ano de 1995. A Toyota estava em uma encruzilhada. O Ticking Tax tornava impossível importar a Hilux, mas abandonar o lucrativo mercado americano de caminhonetes não era uma opção. Qual é a solução? Criar uma caminhonete especificamente projetada para atender aos gostos, necessidades e regulamentações americanas. Mas, o que faz a Tacoma tão diferente da Hilux? Imagina duas irmãs gêmeas criadas em continentes diferentes. Embora compartilhem o DNA, a Toyota, cada uma desenvolveu sua própria personalidade. A Tacoma foi projetada pensando no motorista americano.
Em média, enquanto a Hilux é comercializada em todo o mundo, com opções de cabine simples e dupla, a Tacoma apostou tudo na cabine dupla. Qual é a razão? O americano médio não busca apenas uma ferramenta de trabalho. Ele quer um veículo versátil que sirva tanto para o trabalho quanto para a família. O design também conta uma história diferente. A Tacoma exibe um visual mais quadrado e robusto, alinhando-se ao gosto americano por picapes imponentes. O Hilux, em contrapartida, mantém um perfil mais aerodinâmico e prático, pensado para mercados onde o consumo de combustível é uma preocupação principal, mas a maior diferença está no interior. A Tacoma foi equipada com características que os compradores americanos consideram essenciais: melhor isolamento acústico, sistemas de entretenimento mais sofisticados e acabamentos mais refinados. O Hilux, embora robusto e confiável, mantém um foco mais utilitário. Em termos de potência, a Toyota sabia que o mercado americano tem uma sede insaciável por motores grandes. Enquanto a Hilux se concentra em motores a diesel eficientes, populares no resto do mundo, a Tacoma foi desenvolvida com potentes motores a gasolina, mais alinhados com as preferências americanas. Mas aqui vem o interessante. O Tacoma não apenas atendeu às expectativas, como as superou, se tornou a rainha indiscutível das picapes médias nos Estados Unidos, criando sua própria lenda. Uma lenda diferente da da Hilux, mas igualmente respeitável. E enquanto muitos entusiastas sonham em ver a Hilux nas estradas americanas, a realidade é que a Toyota conseguiu algo extraordinário, criando dois veículos distintos que dominam em seus respectivos campos. Mercados. A Tacoma não é uma Hilux americanizada, é uma entidade própria, projetada e refinada para um mercado único. Mas a história não termina aqui, porque embora a Tacoma tenha resolvido o problema do ticking tax, havia outro obstáculo maior à espera: as rigorosas regulamentações de segurança dos Estados Unidos. E é aqui que a verdadeira controvérsia começa. A ironia é quase poética: um veículo famoso por sobreviver aos testes mais extremos, incapaz de passar nos testes de segurança dos Estados Unidos. Mas como pode ser que o indestrutível, a Hilux incorruptível, tenha problemas de segurança? No mundo da segurança veicular, os Estados Unidos jogam em uma liga diferente. Não basta ser resistente, tem que ser seguro. E é aqui que a Hilux enfrenta seu maior desafio: a tendência ao capotamento. Imagina por um momento uma estrada sinuosa. A Hilux, com seu centro de gravidade mais alto e seu design voltado para o off-road, enfrenta um risco maior de capotamento em manobras bruscas. Para o mercado americano, onde as demandas por responsabilidade do fabricante podem custar milhões, esse é um risco inaceitável. O órgão que regula a segurança veicular nos Estados Unidos tem alguns dos padrões mais rigorosos do mundo. Os testes incluem impactos frontais a diferentes velocidades, impactos laterais com diversos ângulos, testes de capotamento, sistemas de retenção de passageiros e uma lista interminável de especificações técnicas. A Hilux, projetada para mercados globais com diferentes padrões, precisaria de uma reengenharia completa para atender a essas regulamentações. Não estamos falando de pequenos ajustes, mas de mudanças fundamentais no seu design e estrutura. Mas aqui vem a ideia, vem a parte mais interessante: o Hilux não é necessariamente menos seguro que outros veículos, é simplesmente diferente. Ela foi projetada para sobreviver em condições onde outros veículos nem conseguem chegar. Vamos pensar nas zonas rurais da Austrália, nos desertos da África ou nas montanhas da América do Sul. Nesses ambientes, a robustez e a capacidade de sobrevivência são aspectos críticos da segurança. O Hilux foi construído para manter seus ocupantes seguros em situações em que a assistência pode ser útil. Pode estar a dias de distância. É uma filosofia diferente de segurança, uma que prioriza a durabilidade e a confiabilidade em vez da proteção em acidentes urbanos. Essa diferença fundamental na concepção de segurança veicular ilustra uma verdade mais ampla. Não existe um padrão universal do que faz um veículo ser seguro. O que é seguro em Manhattan pode não ser em Oaxaca australiano, e vice-versa. A Toyota poderia, teoricamente, redesenhar a Hilux para atender aos padrões americanos. Mas isso significaria comprometer muitas das características que fazem a Hilux ser boa. Um Hilux seria como pedir a um atleta de ultramaratona que se prepare para uma competição de velocidade. Possível, mas à custa de perder suas fortalezas únicas. E aqui é onde chegamos a uma encruzilhada fascinante. Por que a Toyota mantém duas linhas de produção separadas? Por que não criar um único veículo que atenda a todos os mercados? A resposta nos leva a explorar as profundas diferenças entre o mercado americano e o resto do mundo. Você já se perguntou por que os americanos têm uma obsessão por picapes enormes, enquanto em outros países preferem veículos mais compactos? A resposta para essa pergunta é a chave para entender por que a Hilux, apesar do seu sucesso mundial, nunca encontrou seu lugar no mercado americano. Imagina por um momento 3 cenários completamente diferentes. Um rancho no Texas, uma fazenda na Austrália e uma obra de construção em Dubai. 3 lugares, 3 necessidades diferentes. E, no entanto, fora dos Estados Unidos, a Hilux é a resposta para todos eles. Nos Estados Unidos, o mercado de picapes é único no mundo. Aqui, esses veículos não são apenas ferramentas de trabalho, são símbolos de status. O Ford F-150, a Chevrolet Silverado e a Ram 500 não são apenas picapes, são declarações de estilo de vida.
Os compradores americanos buscam interiores luxuosos que rivalizam com sedãs premium, motores V6 ou V8 potentes, a mais recente tecnologia em infoentretenimento, espaços de carga enormes e, claro, um aspecto imponente. Agora, vamos viajar para o resto do mundo. Na Austrália, América Latina ou África, os compradores buscam eficiência no consumo de combustível, durabilidade e facilidade de reparo, capacidade de transporte e a capacidade de carga. Um verdadeiro veículo off-road, tamanho manejável para cidades mais antigas e estradas estreitas, e, acima de tudo, com confiabilidade absoluta. A Hilux se tornou a picape mais vendida em mais de 180 países, exatamente porque entende essas necessidades globais. Nesses mercados, uma picape não precisa ser luxuosa, precisa ser imbatível. Os números falam por si só. Enquanto nos Estados Unidos você pode encontrar cerca de 700 modelos diferentes de crossovers, mas apenas 3 opções no segmento de picapes médias. No resto do mundo, a variedade é muito maior, muito maior. Por quê? Porque mercados diferentes têm necessidades diferentes. E aqui está a maior ironia. Enquanto os americanos sonham com a lendária durabilidade da ILU, o resto do mundo observa com espanto o luxo e a potência das picapes americanas. É um caso clássico de que a grama do vizinho é sempre mais verde. Do outro lado, na América Latina, por exemplo, a Hilux é o veículo preferido tanto para trabalho quanto para uso pessoal. Não é raro ver uma Hilux tanto em uma obra de construção quanto no estacionamento de um restaurante chique. A versatilidade é seu segundo nome. Essa divisão nas preferências de mercado não é apenas sobre gostos. É um reflexo de realidades econômicas e culturais profundamente enraizadas. Os preços dos combustíveis, a infraestrutura e a qualidade da energia. As regulamentações ambientais e até as tradições locais desempenham um papel crucial. Os rumores e especulações não pararam de circular. A Toyota tem considerado seriamente a reintrodução da Hilux no mercado americano, mas desta vez, com uma reviravolta inesperada, uma versão completamente renovada que poderia mudar as regras do jogo. Imagina, por um momento, uma Hilux do futuro, equipada com um motor diesel de terceira geração, mais eficiente e potente do que nunca. Um motor que não só cumpriria com as rigorosas regulamentações ambientais americanas, mas também ofereceria o equipamento da Hilux. Equilíbrio perfeito entre desempenho e economia que os compradores modernos buscam. Será que algum dia veremos a lendária Hilux nas estradas americanas? Só o tempo dirá. Mas uma coisa é certa, se tem uma caminhonete capaz de superar qualquer obstáculo, essa é a Toyota Hilux. Afinal de contas, não a chamam de indestrutível à toa.